Boa tarde, pessoal. Hoje iremos trabalhar um pouquinho sobre os átomos e as moléculas. Estávamos trabalhando em sala de aula, aqui também no grupo, sobre as reações químicas, certo? Só que iríamos entrar na reação química a nível molecular, um nível mais profundo. E para isso é importante que vocês entendam um pouquinho sobre os átomos. Então iremos falar sobre eles hoje, tá? Prestem atenção, se tiverem dúvida, pergunte, porque o assunto ele vai ficar um pouquinho mais complicado, mas nada que vocês não consigam entender, porque vocês são ótimos. Olha, os átomos. Vocês já ouviram falar, né? Todo mundo já ouviu falar. Para se ter uma ideia, isso desde a antiguidade, esse nome já existia. Antes de Cristo, as pessoas ficavam se perguntando: tá, nós sabemos que a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e que possui massa. Ou seja, tudo que existe é matéria, não é? Uma pedra é matéria, nós vimos isso. A água é matéria, as árvores, os seres vivos. Mas quem é que dá origem à matéria? Isso era um questionamento muito antigo. Então as pessoas daquela época já se perguntavam como é formada a matéria. Então surgiu a ideia do átomo, tá? Então, quando eu falo sobre o átomo, eu estou falando da menor partícula da matéria. Então, o átomo, desculpa, a matéria só existe porque nós temos o átomo. Então, vamos lá. Olha, átomo é uma unidade básica da matéria. Quando eu falo unidade básica, tudo que é básico é algo necessário. Por exemplo, alimentação básica, estudo básico é algo que não pode abrir mão, senão não existe. Então, quando eu falo da unidade básica da matéria, eu estou dizendo que a matéria ela só existe por conta do átomo, entendeu? Então, o átomo é uma unidade básica da matéria que consiste no núcleo central de carga elétrica positiva, envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Olha a imagem aí embaixo. Vocês estão vendo uma bolinha vermelha, certo? Essa bolinha vermelha, ela é um núcleo. E ao redor dela, você tem três bolinhas. Essas bolinhas são os elétrons. Então, você tem um núcleo e ao redor dela nós temos os elétrons. Isso é a formação de um átomo. Os elétrons de um átomo, ou seja, essas bolinhas que estão rodando, estão ligadas ao núcleo por uma força eletromagnética. Iremos ver mais na frente. Mas não esqueça que é o átomo que dá origem à matéria. Então é a menor unidade da matéria. Tá certo? Esses estudos, eles foram feitos durante muito tempo. Só que ninguém chegava a uma conclusão em relação aos átomos. E daí surgiu o primeiro modelo, lá em 1803, por John Dalton. Esse moço, ele começou a estudar os átomos e ele percebeu uma coisa. Ele disse que os átomos consiste em algo como uma bola de bilhar. Sabe aquela bola de boliche? Ele dizia que o átomo era redondo, que ele era maciço, ou seja, macio, que ele era esférico, né? Redondo, como eu tinha dito, e que ele era a menor parte da matéria. Além disso, que ele não poderia ser divisível, ou seja, era indivisível e indestrutível. Só que com o passar do tempo, foi vendo que não era bem assim. A gente sabe que na ciência, às vezes uma pessoa apresenta uma ideia e depois de anos vem outro e diz, olha, não é assim não, tá errado. E foi o que aconteceu. Thompson, ele trouxe um outro modelo. E esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Por quê? Ele concluiu que os átomos pareciam um pudim de passas esférico, mas não maciço. Então ele não era macio, pois ele notou a presença de elétrons
que são essas partículas negativas, tá certo? Tem essas bolinhas verdes. Ele viu que num átomo você tinha essas bolinhas verdes que eram os elétrons, tá? E as partículas positivas, que eram esses prótons, tá? De laranja. Lembrando que não tem cor. A gente representa aqui uma cor, mas não existe. E ele falava que esses elétrons ficava grudado num átomo como se fosse passas de chocolate no pudim. Por isso que recebeu esse nome. E isso derrubou a teoria de Dalton sobre os átomos serem indivisíveis. Tá certo? Então ele quebrou essa ideia. Então não, o átomo ele tem como se dividir, já que ele tem partículas negativas e partículas positivas. E posteriormente houve um novo experimento, um novo modelo, que foi o de Rutherford, que ele trouxe uma ideia bem interessante. Ele concluiu que os átomos não eram uma estrutura inteira, que ele possuía um núcleo, vou mostrar aqui para vocês. Um núcleo, tá vendo a bolinha no meio? São 4 bolinhas por aí. Um núcleo positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons. Quando eu falo de eletrosfera, eu estou falando, pessoal, desses caminhos onde as bolinhas verdes estão passando. E esse modelo ficou conhecido como o modelo do sistema planetário, porque parecia com quem? Olha, com o sistema solar. Basicamente assim, o Sol, nesse caso aqui, seria o núcleo e os elétrons seriam os planetas. Entendeu? É bem facinho. E eles ficam rodando nessas cadeias, circundando essas cadeias que vocês estão vendo aí, esses círculos, tá certo? Então, não é nada difícil não, acho que vocês conseguiram entender. Os elétrons, pessoal, eles ficam em órbitas por conta das camadas de energia que impede que os elétrons caiam. Então eles não caem, tá certo? Os elétrons nunca caem, eles ficam rodando. É igual ao nosso planeta mesmo. Os planetas ficam rodando em torno do Sol e eles nunca caem. Pessoal, aqui eu tenho um modelo da estrutura do átomo. Nós temos o elétron, que é essa bolinha cinza, preta, né? Possui carga negativa. Então, é negativo, tá? O próton, ele representado de vermelho, ele possui carga positiva. E o nêutron, de azul, ele não possui carga. Então, ele é literalmente neutro. Facinho, né? Então, olha, vocês vão entender e iremos discutir isso mais tarde. Se fosse para representar realmente um átomo, como ele é, seria mais ou menos esse formato aqui. Aqui eu tenho um átomo. E quando eu tenho um monte de átomos, eu tenho origem a quem? As moléculas. Então, quando eu falo de molécula, uma molécula é um grupo discreto de átomos, ou seja, um grupo de átomos normalmente parecidos, tá? Ligados em um arranjo especial, específico. Os átomos podem ser do mesmo elemento químico ou diferentes. Por isso que nós temos diversas substâncias químicas diferentes, tá certo? Isso significa que se você mudar o tipo de elemento químico ou o número de átomos, você estará mudando a molécula. Então, na menor mudança que ocorrer, quando você mistura uma substância com outra, ela passa a ser uma bem diferente das duas substâncias que você misturou, porque houve uma mudança aqui na sua estrutura. Se na estrutura abaixo eu mudar e acrescentar ou remover um único átomo, a molécula não será a mesma. Então, se eu mudar qualquer letrinha aqui, muda tudo. Então, eu estou modificando as moléculas. Tá certo?